Duas excelentes notícias no Flamengo e o presidente Rodolfo Landim foi até o Vasco, fez um acordo para acalmar essa confusão pelo uso do Maracanã. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão. Hoje é dia de Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal e você não paga nada por isso. Então, humildemente eu peço, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento, beleza? Começar o vídeo aqui falando do jogo de hoje, porque hoje tem Flamengo e Atlético Paranaense, 4 horas da tarde na Arena da Baixada, aqui em Curitiba. Nós estamos aqui na cidade desde ontem, fizemos ontem a cobertura da chegada do Mengão aqui na cidade, os jogadores ali, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, o Pablo, o Gabigol, atenderam os torcedores, muitos torcedores foram até o hotel onde o Flamengo está concentrado aqui em Curitiba, né, no NHD5, o Flamengo está concentrado lá, muitos torcedores foram até o hotel, foram lá prestar o apoio aos jogadores, cantaram, apoiaram, os jogadores pararam lá, atenderam os torcedores, bateram foto, foi bacana demais ontem a chegada do Mengão. O Flamengo está concentrado e, como eu disse, joga hoje 4 horas da tarde contra o Atlético Paranaense. Lembrando vocês que a partir de 2 horas da tarde nós estaremos ao vivo, Flazoeiro TV, é o nosso canal, gente, de lives e transmissões. A live do jogo, uma transmissão, uma jornada 100% rubro-negra, é na Flazoeiro TV. Então a live começa 2 horas antes do jogo. Então a partir de 2 horas nós estaremos ao vivo no Flazoeiro TV, batendo um papo, conversando sobre a partida, falando de tudo, explicando tudo a vocês, trazendo também as últimas informações, as coisas que acontecem ali antes do jogo, e é sempre muito legal a nossa transmissão. Então 2 da tarde eu conto com vocês na Flazoeiro TV, que é o nosso canal de lives, que é o nosso canal de transmissões para a transmissão e a super jornada rubro-negra para essa partida de hoje. Falando ainda sobre esse jogo, o técnico Jorge Sampaoli, ele deve voltar ao esquema de 3 zagueiros. Que isso, Flazoeiro? Sim, o que acontece é o seguinte, gente, o Flamengo está com muita dificuldade com os laterais, só tem o Wesley e tem o Ayrton Lucas. O Wesley, infelizmente, nos últimos 2 jogos não teve uma boa atuação, o garoto está com excesso de vontade, tá com excesso de força, fez um pênalti contra o Botafogo, fez uma falta ali contra o Racing, e aí uma falta que muita gente questionou se foi falta ou não, mas foi expulso. Enfim, eu acho que por conta de poucas opções, o técnico Jorge Sampaoli deve vir com 3 zagueiros. Lembrando que o que eu vou passar aqui é o provável time, ainda não é a escalação do Flamengo, que vem com Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Léo Pereira, Vidal, Thiago Maia, Cebolinha na ala direita, Ayrton Lucas na ala esquerda, Everton Ribeiro no meio, Matheus França e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Lembrando também que o Flamengo tem 7 desfalques para esse jogo, né? Tem o Felipe Luiz, tem o Davi Luiz, tem o Mateuzinho e o Guilhermo Varela. O Felipe Luiz, o Mateuzinho e o Guilhermo Varela estão entregues ao departamento médicos aí por conta de lesão. O Davi Luiz está fazendo um controle de carga por conta do gramado sintético. A comissão técnica e o departamento médico preferiu poupar o jogador. E aí você tem o Gerson, que sentiu semana passada a coxa durante ainda o aquecimento contra o Botafogo. Você tem o Bruno Henrique, que faz um controle de carga, né? O Bruno Henrique está fazendo ali uma espécie de controle de carga na volta, e daí, por ser gramado sintético, o departamento médico preferiu não trazer o Bruno Henrique. E o Pedro, que foi aí teve um torce no tornozelo, é o 7º desfalque do Flamengo para esse jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Lembrar também a vocês que a Sportbet.io tem as melhores odds do mercado para essa partida de hoje. Eu aconselho muito vocês ir lá na Sportbet, dar uma olhada, que vai estar com as odds muito boas para essa partida. Bom, antes de falar de excelente notícia, porque são 2 excelentes notícias, deixa eu falar sobre o acordo entre Flamengo e Vasco, porque assim, o presidente Rodolfo Landim, ele foi lá no Vasco, chamou os caras para um acordo.
que acontece é o seguinte, o Vasco estava ameaçando entrar na justiça para jogar contra o Santos no Maracanã. O jogo contra o Santos vai ser no dia 14. O Flamengo já sabe que vai ter que enfrentar o Fluminense, né, no dia 17, no dia 16, na verdade, no Maracanã, pela Copa do Brasil. E daí o que acontece é o seguinte, o que aconteceu? O Flamengo chegou no Vasco e falou assim, vamos fazer um negócio aqui, vamos parar com essa briga. Joga contra o Santos no dia 14 em São Januário, e aí o jogo entre Vasco e Flamengo, no dia 3 de junho, a gente coloca a torcida dividida. Como é feito no Campeonato Carioca. Metade Vasco, metade Flamengo. O mando é do Vasco e a renda também a gente divide. Só que no dia 18 de outubro também vai ter o Flamengo e Vasco. E aí o mando é do Flamengo. Torcida dividida e a gente divide a renda. O Vasco aceitou e aí vai dar uma cessada aí nessa confusão de Maracanã. Lembrando que ontem, o jogo Fluminense-Vasco, o Fluminense disponibilizou só 10% dos ingressos para a torcida do Vasco. Mas isso é ruim porque tem que isolar todo o setor. Então ontem ficou todo o setor norte isolado e 10% ali da torcida do Vasco. Semana passada, Flamengo e Botafogo, todo o setor sul isolado e só 10% ali de torcida do Botafogo. Então, assim, esse acordo é bom e eu falo sempre isso aqui. Dirigente tem que fazer acordo com dirigente. Essa rivalidade, essa zoação, essa parada é entre nós torcedores. Entre dirigentes, eles têm que conversar, eles têm que ter acordo. Senão quem sofre, senão quem acaba sofrendo é a gente, torcedor. Imagina um Flamengo e Vasco em São Januário. Imagina. Tipo assim, é ruim para a torcida do Flamengo porque o estádio é pequeno, não comporta mais as duas torcidas. É ruim para todo mundo. Então chegaram a um acordo. Então dia 3 de junho, Vasco e Flamengo, Maracanã, público dividido. Dia 18 de outubro, Flamengo e Vasco, público dividido também no Maracanã. E Vasco e Santos, semana que vem, não será no Maracanã, e sim será em São Januário. Bom, vamos mudar de assunto, falar de duas excelentes notícias, porque saiu, né, o balanço financeiro do Flamengo. E ó, vou falar uma parada, esse tipo de coisa aqui deixa aqueles caras que não gostam do Flamengo se perguntando de onde vem o dinheiro do Flamengo? De onde o Flamengo tira tanto dinheiro? O Flamengo no primeiro trimestre do ano fechou a receita aí com 281 milhões de reais, né? Teve aí um faturamento, uma arrecadação de 281 milhões de reais. 25 milhões de reais a mais do que teve na mesma época do ano passado. E diminuiu 12 milhões na sua dívida total. O mais engraçado, ou o melhor de tudo, é que, na verdade, foi 25 milhões a mais do que o previsto, né, do que se esperava. E aí teve 63 milhões a mais do que no ano passado, só para explicar a vocês. E aí é uma outra parada, essa é a primeira excelente notícia, né, que a gente fechou aí no azul e a mais do que a gente esperava. Agora a outra excelente notícia é que nesse primeiro trimestre o Flamengo pagou toda a dívida que tinha com o banco. O Flamengo não deve nada mais para banco nenhum. No ano de 2019, se eu não me engano, ou 2020, o Flamengo havia unificado as suas dívidas. Como assim, Flazoeiro? O Flamengo havia pego todas as suas dívidas com o banco e entregado elas ao banco, ao BRB. O BRB pagou a dívida com os bancos e o Flamengo passou a dever só para o BRB. E agora o Flamengo conseguiu quitar e o Flamengo não tem mais nenhuma dívida com os bancos. O torcedor rubro-negro pode comemorar, é claro. Ah, Flazoeiro, mas comemorar o quê? Se o time não tá ganhando, se o time não tá bem. Isso aí é um outro departamento. Isso aí é uma outra parada. Quantos times no Brasil aí estão endividados, estão quebrados, estão falidos? Não é o nosso caso. Então, assim, a gente pode comemorar isso e, é claro, tem que cobrar o bom futebol. Porque um time que paga em dia, um time que faz as coisas certas, um time que tá fora de campo, tá tudo organizado. Dentro de campo não pode ser essa bagunça, de jeito nenhum. Então, assim, torcer pro time se acertar, torcer pro time engrenar aí, a gente conseguir vencer jogos esse ano, tá certo? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Lembrando vocês, 2 da tarde estaremos ao vivo Flazoeiro TV. Vou deixar o link do Flazoeiro TV aqui no comentário fixado. Já se inscreve lá, já aciona o sino da notificação e eu conto, é claro, com a presença de todos vocês, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Tamo junto, galera. Então, 2 horas.
direto da Arena da Baixada, Flamengo e Atlético Paranaense, a gente vai estar junto. Obrigado e é nóis. Valeu!